Estamos aqui hoje com representantes da Cetática Esportes, que tem um projeto ambicioso para esse ano, inclusive disputar campeonato mineiro em algumas modalidades. Estamos aqui com o Carlos Henrique, coordenador, e também com o atleta Matheus, que é do futsal e também futebol de campo, né? Sim. Vou começar pelo Carlos. Ô Carlos, esse projeto agora parece que tem uma amplitude, né? Antes era uma coisa mais regionalizada, agora para toda Minas Gerais, essa é a intenção, né? Das competições. Na verdade, o projeto ele foi criado para só um personal soccer. Uhum. E hoje ele foi aumentando, crescendo, e hoje nós temos as escolinhas, temos a matriz nossa lá no Medalha de Ouro, temos o núcleo lá no Golden Goal, e temos os treinamentos também nos ginásios, no América, no Poliesportivo, e atendendo hoje em torno aí de 86 crianças, adultos, com os amadores, né? Sim. Que querem aumentar a performance, melhorar o condicionamento físico, e também o funcional para mulheres, homens. Além disso, você também é personal, né? Isso, eu trabalho personal, sou auxiliar técnico também na equipe do Filadélfia, do Governador Valadares feminino. Tradicionalíssimo no Clube Filadélfia, né? Isso. Muito tradicional. Isso mesmo. E outra coisa, e as metas, inclusive, para disputar campeonato mineiro de algumas categorias esse ano, não é isso? Isso, a gente está com essa ideia, já foi feita a inscrição, a gente vai participar no Sub-9 e também no Sub-12. Vamos aí com o Matheus. Você está há quanto tempo no Cetática? Desde a pandemia que eu comecei, já vai fazer uns 3 anos. Hoje, qual a sua categoria? Sub-12. Sub-12, né? Você esteve recentemente em Belo Horizonte, nesses amistosos? Sim. Né? Como foi lá a experiência, né? Vale lembrar que foram jogos, se você quiser passar os placares aí, contra a equipe do Minas no futsal e também no futebol de campo contra o Cruzeiro, né? Isso. O maior de Minas, que eu gostaria de dizer. Não exatamente, mas contra o Cruzeiro foi 8-6 no Sub-8, 9-1 no Sub-12, todos pro Cruzeiro. Sim. Cetática 9, Monte Sião 5 no 8, Cetática 6, Monte Sião 2 no Sub-12. No Minas, lá no futsal, aí foi 3-3 no Sub-8 e 4-4 no Sub-12. Partidas bem disputadas, Isso. né? 4-4. Então, como foi essa experiência? Estar em BH, eu imagino, né? Principalmente, você está acostumado já a jogar na região, né? Agora num lugar mais distante, um centro igual Belo Horizonte. Como foi essa experiência? É outro nível, né? Outro nível, né? E Muito. você joga de volante no futebol de campo, e tem ala, né? E no Isso. futsal. Em qual deles você tem mais facilidade? Olha, é até difícil dizer que eu jogo muito bem nos dois. Nossa, isso aí, ó. A Isso. confiança, né? Isso Assim, tem que ter o atleta desde cedo. Eu acho que ele tem que ter esse preparo, principalmente mental, saber principalmente das suas capacitações. Isso, né? capacidade. E porque, pra você ter ideia, Matheus, aquela famosa laranja mecânica da Holanda, né, que hoje eles falam Países Baixos, né? Até eles pediram a embaixada para chegar que a Holanda é uma das repúblicas. O treinador era o Rinus Mitchell. Ele convocou os jogadores, mas antes, assim da convocação, o que ele fez? Um teste de QI, justamente para saber isso, o tipo de confiança que o cara tinha, se determinadas funções ele poderia executar dentro de campo. E não digo a questão que o atleta tem que ter, não a soberba, mas a autoconfiança, saber até onde pode ir. E dentre assim, no futsal e futebol de campo, tem jogadores que você mais admira, que se espelha neles? Olha, no campo mesmo eu vejo muito o Messi, cara. O Messi, né? O cara é gênio, na minha opinião. E assim, na sua posição, o volante, tem algum que você... Olha, volante mesmo não. Não, né? Não. E por que veio a calhar você jogar de volante no futebol de campo? Olha, eu comecei, né? Antes eu jogava muito de meio atacante. Só que, tipo assim, eu tenho uma marcação muito boa. Aí os meus técnicos geralmente até me puxou para terceiro zagueiro. Aí ficou meio nessa dúvida e me colocou de volante, tanto para sair e tanto para marcar. Sim. E o futebol hoje, né, cara, precisa o seguinte, antes
nos anos 70, tinha aquele volante que era só marcador. Hoje não, o futebol ganhou a dinâmica, o jogo ganhou a dinâmica, justamente o passe tem que ser preciso. Que muitas vezes as jogadas, os contra-ataques, o volante que dá, né? É o tom da partida pro time, não é isso? Isso. A gente vê hoje aí volantes que jogam, participam muito do jogo, não só na marcação, mas também na criação, que tem o Casimiro. O Casimiro é uma referência, isso, né? É a referência que hoje é um dos melhores do mundo. Sim. A gente vê o Alan do Atlético, que vem buscar a bola no pé do goleiro para sair jogando. Então hoje ficou... Não é mais igual você falou, que aquele volante só para marcar. Tem que jogar. E aquele, né? Aquele time do Real Madrid, praticamente todos eram, digamos, começaram, entre aspas, volantes de origem. Meio campo Modric, Toni Kroos e Casimiro, não errava um passe, né? Brincadeira. Até, né? E lembrando... Da forma que busquei, Iniesta e Xavi né? Também era brincadeira eles saírem jogando. Que jogam e também marcam. Sim, né? Aquela coisa. Muita gente fala, né? Claro, tem o Messi, mas o ponto de início de jogada do Barcelona era sempre o Sérgio Busquets, né? Exatamente. Do Guardiola, né? Sempre é o que busca a bola lá junto com os zagueiros. Muitas vezes saindo até com 3, abrindo os 2 zagueiros, ele centralizado, armando as jogadas. Hoje, Carlos, questão do futebol, futsal, até você falando agora em aspectos táticos, você acha que hoje até não o jogador, o espectador, ele também tem essa observação, que antes a pessoa ia, digamos, para assistir, hoje não, ele vai para assistir e entender como a equipe que ele torce, o adversário está jogando. Exatamente, porque como a gente fala, né, no Brasil somos mais de 200 milhões de treinadores, né? Verdade. Então cada um quer dar seu pitaco, então a maioria entende um pouco do que está falando. Ainda mais de futebol todo mundo entende, né? Mesmo que as pessoas, né? Exatamente. Não só vai sair uma baita de uma besteira, ainda mais que quando você vai falar de futebol existe muita questão da paixão, né? Você vai sempre, né? Puxar pro seu lado. Pro seu lado, igual o time que eu torço ultimamente, não dá dando pra puxar pro lado dele, não, pro Cruzeiro, né? Mas, né, quando você vai comentar algo, né? Você acaba, né? Não é isso. Você acaba, o torcedor realmente costuma ser cego em relação a determinados pontos. Você torce pra qual time, Matheus? Flamengo. Flamengo? Eu sou flamenguista. Tá numa fase assim, né? Você, pelo jeito, é atleticano, né? Quando eu falei Cruzeiro aí. Quem sabe um dia você vai lá fazer um teste na Gávea, né? Quem sabe, né? E lembrando que 2 atletas nossos, o Igor e o Dante, passaram lá, foram aprovados lá no Cruzeiro, vão ter que estar indo lá de 15 em 15 dias. É atletas do Sub-8, Sub-9. E outra coisa, outro aspecto importante, a gente percebe qual que é a meta, né, do CETAT. A partir do momento que os amistosos são com adversários mais fortes, também é essa a meta. Qual a importância desse intercâmbio que está tendo? Então, igual o Matheus falou, é outro nível. Então a gente tem que levar os nossos atletas a um nível melhor. Igual o resultado. O resultado não foi o que a gente esperava, mas para os atletas ver como que funciona, que tem que dedicar para poder chegar lá, porque não é só querer, tem que treinar, tem que fazer tudo que eles estão fazendo hoje, que eles vão na academia, eles vão no campo, eles vão na quadra, eles englobam ali tudo, vários como que eu falo, vários aspectos, né? E lá, Matheus, você falou experiência. Você achou, a sua percepção, né, que você jogou lá contra o Cruzeiro Sub-12, né? O que você passou assim, caramba, o que eu tenho que melhorar para chegar no nível desses meninos? Olha, tipo assim, né, os caras mesmo, eles treinam todo dia, né? Nós mesmo algumas vezes, mas a gente precisa ter, vamos falar, a dinâmica. Sim. Igual eles tinham um balanço de jogo muito fácil. O cara do meio pegava, já girava o jogo. E a gente não tinha esse time. Isso aí com o tempo. Aquele negócio quando você pegar um adversário que você não, tipo assim, digamos que é melhor. Eu sempre falo da questão da Holanda 74, que embora não ganhe uma Copa, é uma referência. O Pedro Rocha, do Uruguai,
que era o maior craque do Uruguai na época, ele falou que é questão do futebol. Ele só lembrou da mãe dele, como diz, querendo colo 2 vezes. Quando ele era praticamente um adolescente, entrou jogando pelo Peñarol contra o Nacional, no estádio lá, lotado no Uruguai, e na Copa de 74. Ele falou que pegava na bola, vinha 4 holandeses pra cima dele e não sabia o que fazer, que era um esquema tático totalmente revolucionário pra época. Ele falou que uma hora parou e ficou olhando, vou contar, vocês têm 11 mil de campo, não tem condição. Tamanha era a superioridade, né, tática que a Holanda tinha. Eu falei isso para entrar num assunto, Cássio. O brasileiro, ele tem muita habilidade, isso é inegável. E a questão tática, isso tanto no futsal quanto no futebol de campo, etc. Você acha que tá na mesma coisa? Que sempre, até lá fora, na Europa, eles falam que o brasileiro, a questão da aplicação tática e a questão dos treinadores também, é até uma coisa que, eu digo, criticada, debatida, porque lá fora não tem treinador assim, brasileiro destacando, até o clube de segundo escalão lá fora. Você acha que a questão tática no Brasil? Então, tem melhorado bastante, mas a nível europeu a gente não pode nem comparar, né? Mas eu acredito que com essa vinda de técnicos estrangeiros no Brasil, implantando novos formatos, eu acredito que possa melhorar sim. Melhorar, né? Isso. Porque os treinadores brasileiros ficam naquela, digamos, mais aquele negócio, um termo que alguns até recusam, né? Mais o boleiro, um amigo do atleta, do que realmente aquele que chega lá e... Exatamente. E você prefere, Matheus, justamente isso, um treinador que te cobra ou aquele treinador amigão que passa a mão na cabeça? Como que é? Olha, por mais que pareça, eu prefiro aquele que cobra. Porque, tipo assim, tem treinadores que vão, esse aí mesmo, que deixa a gente fazer tudo. A gente não vai melhorar. Sim. A gente precisa de uma exigência pra gente chegar, né? Porque, na verdade, o treinador vai cobrar do aluno, atleta, sabendo que ele pode alcançar, né? Porque não vai cobrar de um atleta, criança, que não vai chegar onde ele quer. Então, tudo de acordo com a capacidade. É igual o caso com o Matheus até falou, a visão que os treinadores tiveram para ele chegar a ser volante. Porque toda criança quer fazer gol, quer jogar na frente, né? Então, todo mundo quer ser atacante. Só eu que fui goleiro, porque eu era muito ruim mesmo de jogar no gol, entendeu? Mas eu queria também ser atacante, quando eu tinha a sua idade. Então é isso, o treinador teve a visão que as características dele se adequam mais na saída de bola, o volante, do que atacante. Essa é a visão. Muitas vezes, o caso você que tem, digamos, esse papel de observação, o aluno atleta tem dificuldade em aceitar isso, né? Tem, bastante. Porque igual você está falando, o aluno quer estar lá na frente, quer fazer gol, ele quer ser o camisa 10, ele quer ser o cara do passe, e muitas das vezes não vai acontecer isso, ele vai jogar de lateral, não que não sejam posições que vão se destacar, que a gente tem vários atletas aí hoje aí, e lateral esquerdo, zagueiro, lateral direito, que também destacam bastante e são referências, né? Sim. Matheus, quando o treinador virou para você e falou assim, olha, Matheus, você quer ser o 10 aqui, mas eu vou te recuar para volante. O que você pensou? Olha, eu não sou, tipo assim, eu nunca pensei muito em fazer gol. Eu nunca, tipo assim, liguei. Sim. Mas eu aceitei, né? Porque, tipo assim, eu jogo bem de volante. Sim. E, tipo assim, se fosse pra mim ser um atacante hoje em dia, seria outra coisa, na minha opinião. E o sonho de 11 em cada 10 crianças, você pretende ser jogador de futebol? Sim. Pretende, né? Mas assim, em questão... Claro que eu já uma vez conversando com o Cleito, com o Roberto também, né? Existe também aquela cobrança, um acompanhamento na escola, né? Isso. Sim. Entendeu? Pra estar no time, tem que ir bem, né? Tá indo bem na escola, Matheus? Sim. Isso é um dos critérios. Né? Um dos critérios, né? Existem algumas matérias lá que você tem alguma preferência e tal? Igual, né? Meu pai é professor de matemática, né? Sim. E eu, tipo assim, eu tenho uma facilidade, muita facilidade em matemática, nos esportes mesmo, na educação física, em geografia. Bacana. E observamos que o pai dele veio trazê-lo aqui, né, para a entrevista. Uma coisa que a gente percebe também, fundamental na CETATIC, é a integração com a família dos atletas, né? Isso.
todos os dias nos treinos, na medalha de ouro, no Golden Goal ou no América, todos os dias os pais acompanham, todos os dias, não falta nenhum dia. Todos os dias os pais estão lá vendo o que acontece, trocando muita ideia com a gente, com o Cleiton, com os treinadores, com os professores das escolinhas. Então isso é muito importante, muito importante. Isso é importante. No caso dos seus pais, né, igual seu pai é professor de matemática, ele é mais um fã ou, digamos, ele é mais racional? Ele te cobra até dentro do limite? Como que é o papai com você? Olha, ele igual. Ele é um fã, só que ele também olha os detalhes que, tipo assim, que no jogo eu não fiz, vamos supor. Eu não tinha um passe que eu não tô mais acertando. Ele olhava aquilo e me cobrava depois do jogo para ir aprimorando. Ah, tá. Ele tem esse caráter analítico, né? Vai analisar o desempenho, né? Isso. E a gente agora está entrando em algumas competições, né? Que vai ter agora na próxima semana, que é a Copa Menino Maluquinho aqui em Santa Rita, aqui em Caratinga, no futsal. E vamos participar também da Copa Timóteo lá em Timóteo. De futsal também? Não, lá é futebol de campo, com várias equipes tradicionais, olheiros de várias equipes, Flamengo, Atlético, Cruzeiro. Então é uma competição muito grande, muito tradicional também. E quando vocês estão perto dessas competições, assim, aumenta o ritmo de treinamento ou mantém? Aumenta, tem que aumentar, né? Porque a gente faz na academia, faz no campo. Então agora é o momento de ser mais na quadra, sistema de jogo, jogadinha ensaiada, alguma coisa desse tipo, entendeu? Ô Matheus, os jogadores lá que chegam ao profissional, uma coisa que fala no Brasil, que eles não gostam muito dessa parte de treinamento tático, jogada ensaiada, eles gostam mesmo do rachão, né? Sim. E vocês lá? A gente mesmo igual, nós temos muita força física, igual agora a gente faz academia, né, para ajudar, prevenir lesões, e também temos muita parte tática, só que lá mesmo, a força física mesmo que prevalece lá. É porque isso, né, hoje, claro, existe a técnica, mas a questão da parte física é muito importante no futebol. Aquele atleta que não se cuida, a gente vê o fulano dando tempo para jogar, ia para noite. Ou se ele fizer isso, ele vai jogar 1 ou 2 partidas também, mas não vai ter a continuidade, né? A gente vê, eu vou falar de um jogador do Atlético, não é só porque eu sou atleticano, mas a gente vê o Hulk. A idade que tem, se ele não se dedicasse igual ele se dedica, com certeza não estaria no nível que ele está. Cristiano Ronaldo, então, que é outro, né? Eu já ouvi até um podcast dele falando que ele não nasceu assim. Ele se dedicou, correu atrás para chegar onde chegou. Então são jogadores que se dedicam. A gente teve vários aí que passou, que infelizmente, Ronaldinho Gaúcho, craque, para mim um dos melhores que eu já vi jogar. Melhores que eu já vi jogar. Mas foi melhor do mundo 2 vezes, ganhou a Champions, ganhou a Libertadores, mas não quis se dedicar. Ele com 20 e poucos anos, praticamente, ele já se sentia realizado. Entendeu? Ele se sentia realizado. Claro que ele veio para o Atlético Mineiro, né, ganhou Libertadores e tal, mas aí você vê quanto ele é diferenciado. O Ronaldinho, sei lá, jogando 60% que ele era, quanto que ele é melhor que os demais. Isso, né? E o que ele fez no Atlético foi para mostrar que ele ainda fazia o que ele queria. Entendeu? Porque ele veio pro Flamengo, deu aquelas confusões e tal, e falaram, não, isso acabou, não existe mais. Ele foi para mostrar que poderia ser jogador de alto nível. Então é um cara que não dedicou, Adriano Imperador, um dos maiores lá na Itália, reina na Itália, é imperador na Itália, não quis se dedicar, não quis ir para frente. Da dedicação. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista até do Som Salvador, né, que era um jornalista aí mineiro. Ele falou, ele não citou o nome do jogador do Atlético, nos anos 2000, eu senti um jogador do Atlético, até volante, tinha uma saída de bola, velocidade, ele já era assim mais fortinho, segundo o Som Salvador. Ele falou assim, olha, eu frequento um bar, outro dia o dono do bar falou assim, fulano de tal não tem futuro não. Eu falei, por quê? É da noitada? Não. Todo treino ele mora aqui perto, ele chega, ele toma todo dia 3 cervejas e come um frango frito.
Um cara desse, sinceramente, até a questão da alimentação tem que, né? Isso, Sim. e ajuda demais a alimentação juntamente com o treino. Você se cuida em relação à alimentação, Matheus? Fala a verdade, hein? Sim, Na Páscoa agora não exagerou no chocolate, não. igual, né? Ganhei, não. Eu ganhei, claro, mas... Aí, tipo Cleiton, assim, olha aí, né? Quem vai falar? Eu não sou mais igual. Uhum. Antes, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu era, vamos falar, um menino que comia por prazer. Sim. Mas agora eu tô controlando a partir daqui. Refri, salgado, Sim, tem como? igual refrigerante. Eu não tomo Coca, não tomo Pepsi. Só Guaraná. Só Guaraná, né? E suco. Salgadinho também não tá parando? Como que é? Sim, já tô parando. Tá certo. E esse tipo também, né o Carlos, de instrução é passado para os atletas, o tipo de alimentação adequada, né? Isso, na verdade, a gente passa o básico, né? Porque isso é mais um caso do nutricionista. Igual a gente está na academia, a gente tenta instruir os atletas, alimentação maior parte do treinamento. Sim. Lá na academia. Para perda de peso, ganho de massa muscular. Então a gente vai instruindo ali no que a gente pode, né? Porque na verdade a gente não pode estar passando dieta, essas questões, mas no que a gente pode dar um toque ali, a gente vai alertando em relação a isso. Sim, e agora, o plano, né? Assim, disputar o Campeonato Mineiro de Futsal, né? Algumas categorias, né? A meta é só o futsal ou pretende o futsal também e no futebol de campo? A princípio é só no futsal. Mas se for desenvolvendo bem e acontecer, a gente não vai falar que não vai. Mas inicialmente a gente está aí hoje entrando no futsal também lá com a categoria adulta, lá com o campeonato que vai ter aqui muito forte em Caratinga. Caratinga, e até o Rogério, né, na coluna dele já avisou. Inclusive nós escrevemos o Kelvin Oliveira, que é hoje o melhor jogador do mundo de futsal, jogador do Grêmio. Então vai estar inscrito para o CETAT nessa competição. Inclusive hoje, estou dando em primeira mão aqui, hoje vai sair as fotos, hoje a gente vai estar divulgando essa contratação. Em primeira mão aqui do Kelvin Oliveira, né? Isso. A referência aí no futsal, melhor jogador do mundo. Futsal você não joga não, Matheus? Já joguei, já ganhei, né, um campeonato, só que não jogo, tipo assim, eu não tenho uma frequência. Sim. Igual, também a gente não tem, vamos falar, uma disponibilidade, né, pra treinar no futsal. Sim, já tem o futsal. A gente prioriza mais o campo e a quadra. Ah, sim. E outra coisa, ô Carlos, como, né, coordenador, o futsal parece ter uma grande vantagem que o atleta depois pode usar no futebol de campo, se ele não preferir o campo, é a questão do raciocínio rápido, de drible, espaço curto, né? São isso também que são aproveitados no futebol de campo, não é isso? Exatamente. Inclusive hoje, muitos treinadores fazem isso no campo, espaço reduzido. A gente vai dar um exemplo agora do Fluminense. Sim. Fluminense jogando, sempre espaço curto, tem 3, 4, 5 jogadores ali. Toca, atravessa, encosta, toca, até chegar no gol. A gente vê aí, vem jogando com o Diniz, as equipes dele, a maioria sempre jogou assim. Então é um exemplo claríssimo disso aí. E outra coisa, só saindo da CETAT, você acha que o Diniz é um cara que digamos, injustiçado no Brasil, porque ele tenta implantar uma filosofia dele? Agora veio o título com o Fluminense, você acha que agora pode ter, digamos, um upgrade na carreira dele? E até falava um tempo pejorativo, dinizismo, né? Coisa assim, né? E agora, o que você acha? Agora vamos ver nos torneios maiores, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que não é desfazendo, Campeonato Regional. Ele ganhou de um grande clube. Sim. Mas... Inclusive o clube que o Matheus torce. Exatamente. Então a gente vai ver isso mais claramente a partir de agora, né? Que vai começar o Brasileirão, vai ter uma sequência de jogos muito grande. Então eu acredito que ele é um bom técnico, mas até então é um bom técnico sem título. Vamos ver agora o que vai desenrolar. Que ele estava montando um time muito bom. Um time bom.
fez o Ganso jogar de novo. Verdade. O Marcelo, para mim, é um craque de bola. E a forma que ele chegou e encaixou o Marcelo no clube, né? Exatamente. Então são jogadores que tem o Keno, que é quebra-linhas, o Arias do outro lado, o Cano, que cheira gol. Então vamos ver. O time é bom. Vamos ver o que vai desenrolar. O Matheus, o futebol, além do esporte, eu acho que o futebol ensina muita coisa pra gente, né? Até o Albert Camus, né, o escritor, falava: tudo que eu sei sobre os homens eu aprendi com o futebol. Futebol, principalmente, é aquela coisa que a gente aprende desde criança quem vai jogar: ganhar e perder. Como que você assimila a derrota e como você comemora a sua vitória? Olha, a derrota, né, a gente leva como uma aprendizagem. Porque, tipo assim, a gente não pode sair de cabeça baixa. Todo jogo a gente tem que dar o máximo de si, né? Mas, tipo assim, a gente não pode deixar a emoção da gente, né, dominar a gente pra, vamos falar, né, acabar com o nosso psicológico. Então, tipo assim, a derrota é uma aprendizagem, mas sempre busca tentar melhorar mais ainda. E a vitória também, por mais que comemore, também é um sinal, né? Melhorar sempre. Não vou ganhar todo dia, né? Você tem que justamente treinar para um esporte fora, porque eu acho que tem uma lição bem. Vou te comparar sobre isso. Particularmente eu nem gosto de Fórmula 1, mas tem um filme que eu gosto, Rush, No Limite, que mostra a rivalidade, né, do Nick Lauda com James Hunt, né? Era o corredor inglês. Desde as categorias, desde o início das categorias, digamos, de base do automobilismo, eles eram rivais. O James Hunt ganhou uma vez mundial e para ele foi o suficiente. O Nick Lauda queria sempre ser o melhor, não só uma vez. Então isso também é aquilo que a gente falou do Ronaldinho, Adriano, né? Os caras chegaram no auge, ganhou aquilo, parece, contentou com aquilo. E os outros não. Até o Messi também é um jogador que tem quanto tempo que o Messi está lá em cima, Cristiano Ronaldo. Você viu quantos passaram nesse período? Desde o meados da década de 2005, uma coisa assim, já em 2004 o Cristiano Ronaldo, eu lembro que já era assim conhecido, aquele time da Portugal que foi visto na Euro, né? O Messi, um ano depois, surgiu no Barcelona, fez até um gol lá que lembrou Maradona na Copa de 86, uma da estreia dele, sei lá. Então eles se preocupam sempre em ser o melhor, não é questão de ser o melhor uma vez, eles querem sempre estar à frente. E voltando nesse assunto, esse tipo de obstinação também que você passa para os seus atletas, né? A gente tem que ser bom no que a gente faz, né? Então cada um na sua, como a gente falou, cada um na sua posição e sempre tá buscando melhorar cada vez mais, né? Sim. Aquele negócio, Matheus, assim, que ninguém nos ouça, né? Tem algum ponto fraco assim que você fala, não, tem que treinar mais isso? Olha, o que eu venho treinando muito mesmo agora, tipo assim, eu sou canhoto. Só que a perna direita mesmo, né, que vamos falar, muitos destros, né, tem uma facilidade maior de chutar com a perna não dominante. Então a gente todo canhoto tem que ir aprimorando desde cedo a perna direita. Isso é fundamental no futebol hoje, como a gente fala, chutar com as duas, né? Sim. Hoje, né? E isso é muito, como que eu posso dizer? A gente tenta buscar isso bastante lá nos treinamentos. Sim, porque até agiliza o jogo, né? A questão, a dinâmica do atleta, porque teve uma época engraçada isso, como tem um jogador só que faz determinada coisa. Vou levar um tempo atrás o Robin, né? O Robin jogava pela direita, sempre cortava para o meio e estava com a esquerda. Vários treinadores passaram a achar que todos jogadores que eram canhotos podiam jogar. E no Brasil eu vi o pessoal fazendo isso, você via que nunca dava certo. Sim. Né? É característica, né? Característica de todos. Ô Carlos, as pessoas, os pais que estão nos assistindo, né? Os meninos aí que estão nos assistindo, se querem participar lá, como que fazem? A gente tem as redes sociais, a Cetática Esportes, e a gente está lá na Medalha de Ouro e também lá no Golden Goal. Crianças de 3 a 17 anos, mulheres, adultos para funcional e também os jogadores amadores que queiram aperfeiçoar
o preparo físico melhorando, a gente está lá na espera também. Ah, perfeito. Vamos finalizar aqui o Matheus, que está lá. Matheus, qual o diferencial que tem a CETAT que você indica para crianças e adolescentes como você procurem o clube? Lá o treino é muito exigente. E o Cleiton, né, tem uma dedicação enorme. Ele, tipo assim, ele não deixa o treino esfriar. Toda hora o treino é pegado, né? Então, esse é o diferencial, esse que vale a pena. Entendeu? Gente, agradeço demais a vocês aí pela, pela atenção, né? Sucesso aí. Estão sempre à disposição se tiver anunciar algum tipo de novidade, né? E antes de finalizar, só um recado pro Cleiton. Ô Cleiton, você tem uma equipe de futsal e tem oportunidade de escalar um desses 3 pro seu time: Jackson, Manuel, Tobias ou Falcão. Depois você me responde, entendeu? É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.